percebi que eu tinha toda uma vida brasileira quando cheguei na Inglaterra com 11 anos. Nasci no Rio, morei entre São Paulo e Santos numa época e depois em São Paulo. Então, para mim, era uma juventude normal. Sim, é verdade que a gente falava inglês em casa, mas eu ia para a escola britânica em São Paulo. Mas todos os nossos amigos, filhos de ingleses, ou filhos de ingleses brasileiros, falamos em português. Então era... Mas isso parecia o mais normal. Com 11 anos, eu fui mandado para a Inglaterra para a escola com meu irmão. Escola de internado. Foi no norte de Inglaterra. Por que no norte de Inglaterra? Porque meus pais vinham daquela região, então tinha membros da família que podia dar um olho nos dois meninos. Eu só senti brasileiro quando cheguei a ser inglês, no sentido de morar na Inglaterra, ao lado do mar da Irlanda, um tempo, um vento incrível, um frio, e não era possível, um choque cultural total. Tinha alguns outros filhos de brasileiros paulistas ou filhos de ingleses no Brasil que estavam lá. Então, era uma turminha de 8 anglo-brasileiros chamados lá, que dava para falar português. Na escola, depois, eu era meio preguiçoso, eu queria estudar o que já sabiam, que era línguas. Meu pai disse isso não serve para nada, porque depois da guerra do Brasil chegaram tanta gente da Europa, refugiados. Não eram todos nazis, tinha muito refugiado, né? Quer dizer, gente. E ele conhecia toda essa gente que falam 5, 8 línguas e não conseguia um trabalho. Então ele tinha na cabeça dele, se eu estudasse o que já falava, que era francês, espanhol, português, não ia servir para nada. Então ele disse, não, você tem que estudar economia. Então eu fiz economia. Não gostei muito, e aí então, em vez de trabalhar, eu consegui a ideia um amigo me deu a ideia, não, você vai estudar direito. Então fui para Londres para estudar direito. Onde teria meu escritório era num lado no final lá de uma rua chamada Chancery Lane, e o Palácio da Justiça está no outro lado, e é 1 quilômetro. Eu disse, vou passar o resto da minha vida indo para cá e para lá, 1 quilômetro. E aí veio o problema brasileiro, que não era um problema. Quer dizer, eu já tinha conhecido muito mais do que eu conheci meus colegas. Eu tinha conhecido sol, conhecido cheiros, conhecido gostos. Eu falava português, mas eu tinha parado de aprender português com 11 anos. Então, até hoje, quando escrevo em português, está cheio de erros. Quando saí da universidade, antes de fazer direito, eu fui contactado. Tinha um programa lá de carreiras, tem uns assessorias de carreiras. Eu fui contactado pelo serviço de espionagem da rainha. Bom, não é da rainha, né? É do governo. Chamado MI6. Então, isso não era grande coisa. Quer dizer, eles procuravam nas universidades quem eles iam recrutar. E eles tinham alguns professores lá que ficaram, olha, esse cara aqui não é tão burro, não. Esse cara que fala em línguas. E eu, como falava várias línguas, e eu conhecia um pouquinho o mundo, eu não era tão inglesinho como os outros, eu acho que alguém disse, olha, esse cara aí, ele pode ser. Então me contactaram, mas eu já tinha um compromisso para estudar direito. Mas acabando o direito, já pensando, sonhando, eu quero visitar o mundo, voltar para o mundo, de uma maneira ou outra. Era um pouco uma América Latina, sonho de Brasil, mas não... E aí, então, o MI6 me contatou de novo, né? Dizendo, agora você acabou o direito, o que é que você vai fazer? E aí, então, considerei. E naquele momento eu já tinha entrado na ideia, eu vi um filme, alguém me contou, ele conhecia um jornalista, nunca tinha feito nada de jornalismo. Mas esse filme era romântico, Yves Montand, estava uma guerra lá. Então, eu disse, você é correspondente estrangeiro. Bom, e aí, mas ser correspondente estrangeiro e ser espião não é tão diferente. Então, realmente, eu tinha uma opção de passear pelo mundo, pagado por outra pessoa, ou escrevendo relatórios privados, ou particulares, secretos, ou fazer isso para um jornal. E a razão pela qual eu escolhi a Reuters, que me ofereceram um trabalho primeiro você entra aí para treinar, como trainee, no começo. Mas é engraçado, porque quando falei com um chefão lá,
com título, tudo muito formal em inglês, no Foreign Office, que era a parte. Ele me disse, olha, eu tinha 22 anos. Ele me dizia, olha, você vai ter uma carreira paralela na Secretaria de Relações Exteriores, no Ministério, no Foreign Office. Isso quer dizer que você, agora que tem 22 anos, você começa com terceiro secretário, com 28 vai ser segundo secretário, com 35 vai ser primeiro secretário, com 42 você vai ser ministro, com 49 você vai ser ministro conselheiro, com 55 você vai ser embaixador e com 60 você se aposenta. E a ideia de, com 22 anos, falar de minha aposentadoria era porque e aí isso foi o que me assustou. Então não fiz isso, escolhi a Reuters. Que era... Bom, poderia ter tido uma carreira em toda a Reuters, mas era pelo menos abrir uma porta de menos previsível. Com os anos eu entendi o que era a elaboração de jornalismo. Porque se você começa com uma coisa tão simples como um telegrama que vem da África em francês, com 9, 10 palavras, e você começa a dar uma autoridade, você dá uma forma, é reconhecida pelo leitor, você bota o nome da Reuters, já tem uma credibilidade. Então passa de ser uma coisa tudo meio esculhambado a uma coisa com autoridade. Eu sempre quis fazer mais do que era notícia, mas eu nunca tentei fazer literário na ideia de ficção. Mas eu sempre procurei de fazer, porque você pode ficar muito trancado no mundo de agência. Uma maneira de escrever de agência tem uma certa fórmula, então eu procurei de não ficar preso pela essa fórmula. Então mesmo em Londres eu escrevia, eu tinha vários nomes. Então eu escrevia para outras revistas, baixo outros nomes, eu fazia rádio, até eu fazia rádio para a BBC do Brasil. Saía lá da Reuters, já volto, vou tomar um café, porque estava pertinho da BBC, que estava em Bush House naquela época, e subia lá, fazia uma coisinha lá para ele, depois voltava, ganhava 4 libras, que naquele momento dava para almoçar com 4 libras. Eu tinha um acordo para escrever um livro sobre o México. Eu tinha assinado o contrato em 78, para entregar o livro no final de 79. Mas já a América Central estava tão quente, com a Revolução de Nicarágua, com toda a guerra no Salvador e tudo, que não dava para escrever o livro. Eu finalmente disse, não, só se eu tenho um tempo para escrever, não estou no jornal. Eu ia para os Estados Unidos e eu veia que os americanos, depois de quantos séculos morando ao lado do México, eles não tinham a menor ideia de como funcionava o México. Eu escrevi esse livro para os americanos, por isso que eu chamei o livro Distant Neighbors, vizinhos distantes, quer dizer, para os americanos, os mexicanos eram vizinhos distantes. Quem mora lá? Quer dizer, não tinha um muro, mas enfim, era a ideia de um muro cultural e psicológico entre os dois países. O livro teve um bom sucesso nos Estados Unidos, na capa dura, e depois fizeram no paperback, que acabou sendo um livro de universidades. Então acabou vendendo muito. Nos Estados Unidos vendeu uns 250 mil exemplares. Mas o mais interessante é que acabou vendendo outros 250 mil exemplares no México. Como o livro do México teve tão grande sucesso, eu pensei, bom, agora eu consegui botar tudo o México da história, quer dizer, eu tenho um capítulo que é 5 mil anos em 20 páginas. Vamos lá, então você pode botar 5 mil anos em 20 páginas? Não. É o síntese, não, de jornalista. Então eu pensei, vou escrever um livro sobre toda a América Latina. Porque eu sabia que tinha sempre muita resistência nos Estados Unidos para se interessar na América Latina. Quer dizer, nesse momento tinha várias coisas, tinha democracia, mas tinha drogas, tinha dívida, então tinha várias ameaças. E a gente muitas vezes começa a prestar atenção quando tem uma ameaça. Melhor publicidade é temor. Pode ver em qualquer eleição hoje em dia, é tudo em base de temor. Então, eu pensei, eu vou escrever um livro para toda aquela gente nos Estados Unidos que planejaram passar a sua vida tranquilamente sem nunca ler um livro sobre a América Latina. Era seu objetivo nunca ler um livro sobre a América Latina, mas eu vou escrever um livro que vai responder todas as perguntas
que eles fazem sobre a América Latina. Por que não funciona isso? Como é que você pode viver com 20% de inflação? Porque, todos os porquês, que pode ser um porquê de um jantar, vai estar num livro. Só que não deu tempo para escrever esse livro. E o pior é que eles me deram certo dinheiro, eu fiquei devendo esse dinheiro para muito tempo. Tem alguns jornalistas que conseguem escrever livros, muitos, sobretudo correspondentes estrangeiros em lugares exóticos, eles pensam escrever um romance. Para os ingleses, o inspirador disso é o Graham Greene. Ele foi jornalista, ele foi espião, ele foi grande escritor. Então a ideia é que todos nós somos como Greene. Só que o Greene conseguia fazer, depois de uma viagem de 6 semanas, como o que ele fez no México, ele esteve no México 6 semanas, publicou 2 livros, e ele conseguiu, no Poder e a Glória, The Power and the Glory, esse livro que ele escreveu em 1938, 39, ele disse muito mais do que eu disse depois de 13 anos no México. Então, poucos são os jornalistas correspondentes que acabam sendo bons escritores de ficção. Eu tive a sorte de conhecer muitos velhos, não? E até um momento eu pensei, deveria poder juntar todas essas matérias dos velhos. Um velho criador, no final da sua carreira, quando ele já digeriu tudo, não? Por exemplo, Ingmar Bergman, 3 horas com ele, então, a um certo momento ele me disse, com aquela vozinha dele, disse, eu pensei hoje, eu deveria finalmente dizer a verdade. Para a última entrevista da minha vida, eu vou dizer a verdade. Então eu só estava meio preocupado para ver se a gravadora estava funcionando. Mas, e aí... Não, e fico pensando em muita gente desse tipo, Marguerite Duras, velhos escritores, Saramago, Fuentes, Paz, muitos da América Latina, eu já conheci na América Latina, Vargas Llosa, que ficou, agora já tem seus anos também, mas vendo gente, Peter Brook do teatro, outros escritores aqui na França, na Europa, que ganharam, Imre Kertész, o grande escritor húngaro, que ganhou o prêmio Nobel. É uma oportunidade e o New York Times ajuda, abre a porta. O Shakespeare, todo mundo conhece um pouquinho de Shakespeare, mas também muita gente tem um pouquinho de medo, até os ingleses, os americanos e outros países. Você gosta de Shakespeare? Então a gente, sim. E aí então, já meio preocupado, qual é a próxima pergunta? Você conhece aquele discurso no All's Well That Ends Well, quando... Então já começa a ficar com... Então, a ideia desse livro realmente é eliminar o medo, dando os códigos. A ideia da minha coautora, Leslie Dunton Downer, é que você entra no mundo de Shakespeare e se você não tem os códigos para entender como funciona, é como entrar num país na Ásia em que você não tem uma ideia mínima de quais são os símbolos. É um livro que eu gostei muito de fazer e eu aprendi muito. Nós fizemos, é um resumo de todas as peças com ensaios. E esse livro foi tão bem recebido que a editora decidiu fazer uma série usando o nosso modelo. Fizemos um de ópera. A diferença entre os 2 livros, os 2 livros são bem bonitos, eu digo isso porque não é só minha obra, mas são livros amados. Tantas vezes eu recebo recados, você não sabe como gostamos, cada vez que vamos à ópera olhamos primeiro para entender bem, tá. Mas com Shakespeare você tem 37, 38 peças, então você tem uma espécie de mundo definido. Mundo de ópera, como é que você bota, porque a editora, eles dizem, você tem 420 páginas. Você organiza como você bota toda a história que você quer botar nas 420 páginas. Porque é dividir entre capítulo, ensaio, parte. E aí escolher quais óperas que você vai falar. Quais compositores, quais óperas. Então decidimos lá no caso de ópera, de tentar contar a história de ópera. A vantagem é que ópera começou
quase, você pode dizer, quase começou numa data, que era 1605, um pouquinho antes talvez, mas a primeira peça que ainda é apresentada hoje foi em 1605, de Monteverdi, Orfeu. Não existe, você sabe que houve 2 ou 3 nos anos imediatamente antes de óperas. Era um processo em que você passava de teatro com intervalo de música, em que se começava a misturar música com o teatro. Mas então você tinha, vamos dizer, 1605, até no 400 aniversário de Orfeu, eu fui para a Itália porque eles fizeram um evento aí para 400 anos. Então, de um lado você tinha para contar a história, não ia contar a história do Shakespeare, porque era, quer dizer, do teatro, mas de ópera era possível. Mas tinha que escolher quais óperas. Então, escolhemos um livro popular. Então, eu fui lá, eu vi os programas das grandes óperas do mundo, do Metropolitan, do Munich, de Berlim, de Paris, de Roma e tal, de Milano, obviamente. Programas de vários anos, e quais eram as peças que sempre apareciam. Então, fizeram já uma lista básica de quais são as peças. E depois, organizar as peças de uma certa forma para contar a história. Então, tinha alguns compositores muito importantes no seu momento e no desenvolvimento de ópera, que são esquecidos hoje, mas eles estão incluídos, porque eles são a história. Essa relação do artista e o escritor com a vida, com a política, com a sociedade, sempre me interessou. E eu escrevi bastante sobre isso também quando era jornalista, como correspondente cultural. Eu pensei também, muito disso veio da história, pelo menos do último século, da França, desde Zola, Émile Zola, e nos anos 20, outros escritores que tinham um papel muito importante, seja do lado comunista, do lado fascista. Depois da guerra, o Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Raymond Aron, muitos outros tiveram um papel importante. Então, eu pensei qual foi o comportamento dessa classe privilegiada, porque é geralmente privilegiada, privilégio de ser admirado, privilégio de encontrar uma mesa num restaurante, qualquer outro privilégio. Qual foi a sua reação frente a os piores momentos do século XX? Então, não era que eu queria julgar, eu fiz o possível de não julgar, só de descrever os que acabaram sendo mais simpatizantes, mais colaboradores, não, para usar a palavra correta, com a ocupação, os que mais ousaram resistir, os que continuaram a fazer tudo como antes, que eram muitos, que eles acharam que a sua vida de artista era mais importante do que acontecia no país. Então, esse era o tema que me levou, não era que eu pensei, esse é um tema que não foi coberto nos milhões de outros livros sobre a ocupação, mas era realmente uma maneira de ver, também me fazer a maneira de fazer a minha própria pergunta, o que eu teria feito, né? O que nós fazemos sempre como jornalista, o que eu teria feito. Tudo bem dizer que é um governo desastroso, mas o que eu teria feito melhor. Bom, no caso aqui de artistas, por exemplo, quase todos os escritores, eu estou incluindo Sartre, Camus, quase todos queriam ser publicados. Para ser publicado, você tinha que ser sujeito à censura nazi. Então, você aceita isso? Não aceita isso? Você acha que é para o bem da cultura nacional que você aceita essas condições? O Camus, que foi muito mais autêntico, resistente do que o Sartre, mas ele aceitou que partes cortadas dos seus livros pelos nazis. Que não, isso não pode falar do Kafka, não. Kafka foi judeu. Tira o Kafka. Então, aceitou. Então, é muito, muito difícil marcar linha moral, vamos dizer. Um músico, instrumentalista, um violinista,
Ele precisa viver. Não estou falando dos judeus que foram expulsos, fugiram e tudo, mas então quando a Orquestra de Paris diz, bom, vamos começar repetições segunda à tarde, você vai lá. Primeira apresentação, o teatro está cheio de alemão, de uniforme, porque eles gostaram muito da música. Você toca ou não toca? Você toca para você, para a França, para o público, para Beethoven, para quem você está tocando. Então, não é tão fácil. Você tem que viver. Você tem uma criança em casa, mulher não está, etc, etc. Não? Você dança. Você dança no balé da Ópera de Paris, você dança no Lido, você dança. Eu falo. Então, até um ator que foi muito criticado depois da guerra, Sacha Guitry, que é um ator, escritor de teatro, uma grande figura. E ele disse, ele foi arrestado, ele passou depois da libertação, foi preso, e ele disse, mas por que você me castiga para fazer o que eu faço? Quer dizer, eu faço isso no tempo de paz, eu faço na ocupação, eu faço depois, isso é o que eu faço. Então, nós temos o direito ou não julgar qual é o processo de moralização. Agora, tem outros escritores, um grande poeta, René Char, desde o começo, ele guardou um jornal privado, né? Então você tem que ver o que ele escrevia. Ele dizia, eu acho uma vergonha como vejo todos os escritores fazendo tudo possível para ser publicados. Então, outro dia, a vaidade do escritor não tem limite. Ele precisa ver seu nome. Quando saiu o meu livro no Brasil, uma das pessoas que fez a apresentação no Rio foi o Fernando Gabeira. E Gabeira, com a distância e inteligência que ele tem, depois sua participação no movimento armado no Brasil, ele veia exatamente as contradições que vêm depois de um processo. E claro, no Brasil já demoraram 20 anos para mesmo começar a pensar do que aconteceu e como tratar. Em outros países, na Espanha, eles ainda não chegaram a ver, começaram um pouquinho no governo socialista, o último governo socialista, começaram a escavar algumas tumbas, massacres, mas também, então a questão de como se trata isso, não é como houve aquela libertação, houve um tratamento rápido, mas depois de vários meses, por exemplo, o Camus tomou uma posição muito dura no começo, depois ele achou que não foi tão correto, ele mesmo achou que os que tiveram uma posição mais flexível tinham razão, e deu razão. Então, não tem regras, e as linhas entre o bom e o mal simplesmente não existem.